Bom dia, cliente SCI, manhã de terça-feira, manhã ensolarada, eu estava vendo agora que, Ellen, faz exatamente 10 graus. Exato. Aqui em Blumenau, céu limpo, pouco nublado. Friozinho. Frio, isso. 10 graus, tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Com o sol Vai tá valendo. chegar, Graças a Deus a chuva parou. Parou. Hoje é a dia 8, né? felicidade da dona de casa lavar roupa. Então, quem é dono de casa também, no meu caso, né? Então, parou, Sim. tudo certo. Mas eu jogo um ventilador lá e tudo se resolve. Tudo a gente dá um jeito. Fica um pouco com um cheiro diferente, assim. Mas... Mas eu uso Omo e uso aquele outro Vanish e uso também aquele outro... Hã? Downy, isso, obrigado. Rico, cara. Downy. Só usa produto caro. Só coisa boa, para deixar a roupa cheirosa e maravilhosa. Claro. Nessa terça-feira, 10 graus em Blumenau. Estamos começando agora o SCI Talks, o podcast da SCI Sistemas Contábeis, e muita gente pegou trânsito de manhã. Sim. Eu cheguei um pouquinho antes das 8h15 aqui, peguei trânsito também. Eu também peguei trânsito, Pegou cheguei trânsito 8 horas pontualmente. Pontualmente. A gente sempre chega antes, sempre né, chega por causa do podcast. Hoje eu cheguei, acho que era 8h10, 8h11. Eu falei, o Marcinho, dá tempo de pegar café. Eu fui pegar café, sumiram com a minha xícara Elton. Novamente. Estavam te trollando. Então eu estou sem xícara, mas peguei minha água. Pegou uma água, tá certo. E aí o pessoal vai chegar um pouco atrasado, mas, né, aquela correria do dia a dia. A gente está aqui para poder ajudar vocês. A gente período tá aqui de ECF, né? Sempre correria. Período de ECF ainda. A gente teve uma baita de uma entrega de ECD no mês passado, né, Ellen? Sim. E agora vem mais uma. E aí, tem mais agora a entrega do ECF. Sobre o ECD, ficamos aí durante 5 podcasts, no mínimo. Porque foi 4 somente em junho, falando sobre a entrega do ECD, para poder ajudar você, cliente SCI, você, parceiro SCI, poder te orientar, verificar tudo aquilo que pode te trazer desconforto lá na entrega, né? Algo burocrático, a gente estava ali para poder direcionar os nossos clientes, tá certo? E agora a gente vem com uma série estilo Netflix, né? Isso. Sobre ECF. Isso mesmo. E a gente vai falar hoje sobre contábil, SPED ECF sem segredo. Isso aí. Então vai ser uma série novamente em mais 3, 4 semanas, no caso, de podcast, toda terça-feira, no caso, falando sobre ECF, né? Até porque a nossa equipe de atendimento, de suporte, ficou até 00:08. Isso aí. Do dia 1º, né? Dia 30, daí dia 1º de julho, para ajudar a fazer entregas ali do ECD. E agora na ECF a gente não quer isso. E não vai acontecer isso. Não. O nosso ouvinte, o nosso contador amigo está aqui participando. Né? E isso mesmo. A gente vai só até o horário limite ali do plantão. Isso mesmo, que é 8 horas. Isso. O plantão, quando é plantão, no caso, vai até 8 horas. Isso aí. Show de bola, beleza? Então fique ligadinho. Troque ideia com a gente, tire dúvidas, pergunte no chat algo relacionado ao ECF, é sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje, beleza, galera? Antes da gente entrar nesse bate-papo, antes da gente apresentar os nossos convidados especiais, especialistas, analistas, que fazem acontecer aqui dentro, a gente agora vai para as notícias do SCI Talks com ela, a nossa âncora 1, Ekeili, e com ele, o nosso âncora 2, que está muito bem vestido. Na verdade, essa dupla está muito bem vestida hoje, né? Aí que ele sempre vem com roupas bonitas, né? Sempre vem muito elegante. Empoderada, elegante. E também o Elton hoje veio com uma roupa bem bonita também para trazer um ar de jornal, de notícias, sério. Né? O Elton Bonner também como nosso âncora. Neste momento, notícias do SCI Talks. Bom dia. Obrigada, Douglas. De nada. Está começando agora mais uma edição do SCI Talks, trazendo as principais atualizações do cenário tributário e fiscal do Brasil. Eu sou Ekeili. E eu sou o Elton. E nessa edição vamos falar sobre modernização na nota fiscal de serviço eletrônica, transação para débitos de pequeno valor, restrições no PERSE e novos créditos presumidos da reforma tributária. NFSE nacional será obrigatória a partir de 2026. A partir de janeiro de 2026, todos os municípios brasileiros deverão adotar a nota fiscal de serviço eletrônica em padrão nacional, conforme determina a Lei Complementar número 214 de 2025. O objetivo é simplificar e modernizar a gestão tributária, padronizando os procedimentos fiscais em todo o país. Os municípios terão 2 opções:
usar o sistema próprio com compartilhamento de dados ou utilizar o emissor gratuito da plataforma nacional. A Receita Federal alerta: quem não aderir ao novo modelo poderá ter suspensas transferências voluntárias da União e comprometer sua participação na arrecadação do IBS. A recomendação é que os municípios façam a adesão até outubro de 2025, garantindo tempo para testes, ajustes técnicos e uma transição segura. Aberta a transação para débitos tributários de pequeno valor. A Receita Federal publicou o edital de transação por adesão para créditos tributários de pequeno valor em contencioso administrativo ou ainda no prazo de impugnação. Podem aderir pessoas físicas, MEIs, empresários individuais, micro e pequenas empresas, com débitos de até 60 salários mínimos por processo. A adesão pode ser feita até 31 de outubro de 2025 no portal ECAC, com possibilidade de descontos conforme o número de parcelas escolhidas. Mais um passo para facilitar a regularização fiscal com impacto financeiro reduzido para os contribuintes. STJ define limites para acesso ao PERSE. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu novas diretrizes sobre o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, por meio do tema repetitivo 1283. Ficou decidido que apenas empresas cadastradas no Cadastur poderão usufruir da alíquota zero de tributos como PIS, COFINS, CSLL e IRPJ. Além disso, empresas optantes pelo Simples Nacional estão excluídas do benefício, conforme Lei Complementar 123 de 2006. Com isso, processos que estavam suspensos agora poderão seguir. A relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura destacou a necessidade de créditos claros para evitar distorções no uso do benefício. Receita divulga a tabela oficial de créditos presumidos da reforma tributária. E tem novidade sobre a reforma tributária. A Receita Federal publicou a tabela oficial de créditos presumidos do IBS e do CBS, em vigor desde 23 de junho de 2025. São 13 códigos de créditos, com aplicação conforme a atividade da empresa, uso do bem ou serviço e necessidade de habilitação em alguns casos. A tabela também indica se o crédito vale para CBS federal, o IBS estadual e municipal ou ambos, com alíquotas específicas. Atenção! Empresas do Simples Nacional, em regra, não terão direito aos créditos, o que pode afetar a sua competitividade. Especialistas recomendam revisão de sistemas fiscais, reparametrização de cadastros e planejamento tributário detalhado. A tabela está disponível no portal da Nota Fiscal Eletrônica, na aba Documentos Técnicos. Essas foram as principais notícias do SCI Talks. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima edição e lembre-se, informação atualizada é essencial para uma gestão eficiente. Valeu. Muito bom, pessoal. Todos os dias a gente tem aqui essas notícias para te dar informação, te dar conteúdo, te mostrar como é que está, o que está acontecendo dentro do mundo contábil atualmente, né? E te dizer aí o que você deve fazer, o que você não deve fazer também, tá certo? Então fique sempre ligadinho aí, porque todos os dias a gente traz notícias no SCI Talks, aí o podcast da SCI Sistemas Contábeis, tá certo? Vamos falar hoje, Ellen, sobre SPED ECF sem segredos. Isso mesmo. Isso mesmo. E você trouxe dois convidados aqui especiais. Trouxe. Especialistas, especialistas. Isso aí. Especialistas especiais. Isso aí. Um da linha visual e um do Legal, novo visual. Único. bacana. Trabalhando entre as três linhas, linha Isso. visual, novo visual e único da parte contábil da SCI Sistemas, então. Isso aí. Show de bola. A gente vai poder tirar algumas dúvidas aqui com eles, Vamos. pegar alguns direcionamentos aí, no Isso. caso. Por onde começar, Show de bola. prazo. E quem são eles que você Bom. trouxe aqui? Eu trouxe a Vrim. Legal, muito bom. E o Vrim. Ricardo? Tudo bem com vocês? Bom dia, Bom tudo bem? dia. Esse friozinho, Tudo certo? Friozinho, tudo né? certo. Coisa Aham. boa. Bom ter vocês aqui novamente, né? Estão com a gente quase todas as semanas Isso. para trazer informação e é importante isso, porque daí o nosso contador que está nos ouvindo, o nosso parceiro SCI, já tem uma familiaridade com vocês. Eu vou ouvir o Ricardo hoje, ele Exato. estará lá no podcast do SCI Talks. Vrim, vou pegar meu café e ouvir ela enquanto Exatamente. tomo meu café. Dessa forma.
Isso aí. Beleza? É isso? É isso, essa é a ideia. O cliente se sentir em casa. Sente em casa, isso mesmo. Aí você, cliente SI, às vezes passa pelo mesmo problema que eu, roubaram a minha xícara, tá? Levaram embora a minha xícara. Estou sem café aqui hoje, tá? Então pode acontecer isso também na sua contabilidade. Exatamente. Eles Mas eu podem vou pegar atrás. o cafezinho deles e ouvir a gente. Vocês podem pegar o seu cafezinho e ouvir a gente, e o seu chá, a sua água aí no Isso. caso, o seu whey, né? Também. A Bia já veio aqui uma vez e trouxe whey, mas foi também só aquela vez. Só aquela vez, viu? Só aquela vez. Beleza? Vamos lá. E eu digo, eu faço a seguinte pergunta, né? A gente vai falar sobre o SPED ECF, beleza? Isso, Mês passado foi sobre o SPED ECD, já vencemos isso, graças a Deus. sim. E aos bons Uma colaboradores batalha do menos esse atendimento. Agora temos o SPED ECF, né? E o que é o SPED ECF? Uhum. O SPED ECF, ele é a escrituração contábil fiscal. Ele substituiu a antiga DIPJ, assim. Isso. Nisso, ele faz parte lá das entregas do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. E nele, através dele, ele é um dos principais documentos entregues para mostrar a apuração do IRPJ dele, Uhum. IRPJ e ICSLL. Ele é cheio de blocos, tem o bloco M, bloco L, Uhum. tem onde leva as informações do LALUR ou da apuração do IR do lucro presumido. E nisso é a entrega onde você mostra suas informações lá para a Receita. Entendi. Imposto de renda de pessoa jurídica, IRPJ, Isso, né? Isso aí. Indiferente se a tua empresa, o regime tributário ali, Uhum. né? Mas daí isso entra na parte de quem é obrigado a entregar, né, Isso. Ricardo? Isso é. Quem está obrigado a entregar são todas as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, Uhum. lucro presumido, Sim, lucro arbitrado e todas as imunes isentas. entendi. Ou seja, não tem escapatória, a não ser se tu Não for do tem. Simples Nacional. Certo. O restante ali tem que fazer essa entrega. Tem que fazer. E existe, assim, a gente sempre fala sobre a questão de prazo, né? A gente brincou no mês passado aqui sobre a questão de prazo, a gente, num podcast de sexta-feira com a galera aqui, a gente fez, na verdade, referente a maio, que era a entrega do imposto de renda, daí o último dia do mês caía no dia 30, que era no sábado, né? E a gente fez a pergunta para eles assim, tá, e qual que é o prazo de entrega, né? Daí é sempre o último dia útil. E aí eu pergunto agora para vocês, referente a ECF, né? Qual que é o prazo de entrega aí da ECF? No último dia útil agora do mês de julho. Julho. Que neste caso Tá. vai cair no dia 31 mesmo, que é uma quinta-feira. Mas, beleza. Então não vai acontecer final de semana de... Não, Vai... tem que se Tá. antecipar para sexta-feira sextou, né? Uhum. Sexta-feira é só estourar o champanhe, o vinho, Isso aí. né? Dar aquela comemorada. Exato, porque todo mundo vai Entendi. entregar antes. Uhum, sim. Ninguém vai deixar para as últimas horas, né? Todo Uhum. mundo já vai entrar no atendimento antes, precisar de ajuda. Vai começar com as piores empresas, vai deixar as mais fáceis para o final, que daí é mais tranquilo para transmitir. São dicas essas, Ellen? Dicas. Dicas valiosas. Dicas de ouro. É isso aí, dicas de ouro da Ellen. Tá, Isso. vamos lá. Tu falou sobre a questão de se antecipar, Isso, beleza? Então o contador tem que se antecipar tem que. referente a essa entrega. Isso. Muitos já se anteciparam. Na época que a gente Isso. estava fazendo ECD, Uhum. a gente já vinha pegando atendimentos DCF. Sim. No entanto, que ali na reta final dos últimos 3 dias, principalmente no último dia, Uhum. a gente pedia para os clientes assim: não tem como tu aguardar para a gente te atender dia 1º? Uhum. Uhum. Porque a gente está priorizando os clientes que precisam entregar Sim. ECD, porque Uhum. o prazo tipo, é hoje, né? Então a gente tinha essa troca de informação. Uhum. Vários clientes aceitaram, alguns bateram o pé porque queriam entregar a ECF junto com a ECD, então esses certo. a gente atendia, Uhum. né? A gente Sim. também não ia deixar sem atendimento. Mas a gente tentava fazer essa conversa. Uhum. Assim como provavelmente agora na entrega da ECF, se vir algum cliente com uma outra rotina, a gente também vai tentar trocar essa Uhum. ideia nos últimos dias ali, Sim. né? Principalmente no último dia, para priorizar os clientes que têm prazo de entrega, Legal. para não gerar multa, né? Legal. Até porque a multa é salgada, né, Verinho? 0,25%. Quanto, desculpa? 0,25% sobre o lucro antes das deduções do IR. Caramba. 0,25%. Pelo lucro líquido. Uhum. Isso. Tá, do que tiver foi do Isso. lucro líquido, entendi. É, mas claro Uhum. que ela tem redução, depois Uhum. o governo faz variação de redução, ele reduz em Tem alguns 75%, que 90%, até em 90%, alguns. Mas é claro, melhor não pagar nada, né? Sempre Não ter melhor, essa... Perder dinheiro não é bom, né? Não, Sim. não, Ainda mais esse dinheiro suado aí e tal sim. da gente. Eu pergunto uma coisa.
Quais são os principais desafios aí, no caso, e os erros comuns no dia a dia, referente à parte aí do ECF? Então, a gente pega, vou começar aqui. Claro. Então, a gente pega muito questão na recuperação da ECD, né? Uhum. Então, na ECF, quando a gente entrega a ECD, a gente recupera a ECD anterior, né? Uhum. A entrega da ECD. Já na ECF, quando a gente entrega a ECF e tem ECD para recuperar, a gente recupera a ECD e também a ECF do ano anterior, além da ECD, né? Nisso, quando recupera a ECD, se quando eu entreguei a ECD, eu entreguei com uma informação e eu alterei algo dela que influencia na ECF, na hora que eu recupero, vai dar erros. Igual, por exemplo, eu entreguei minha ECD com centro de custo, mas a minha ECF eu exportei sem centro de custo. Na hora que eu recuperar, vai ter erros referente a isso. Então, se eu entreguei minha ECD com centro de custo, a ECD desse ano mesmo, Sim. né? Que eu entrego a ECD é ela que eu recupero na hora da ECF. Certo. Se eu entreguei ela com centro de custo, eu tenho que entregar minha ECF com centro de custo também. Muito Isso bom. é um exemplo. Uhum. Isso. Lá no nosso também, ali no visual, os clientes estão entrando também querendo enviar ECF sem movimento ou zerado, como eles falam. Uhum. Aí não é possível, porque Certo. tipo, gera erro no bloco K lá, que é o bloco do saldo das contas de resultado antes do encerramento. Uhum. Ele gera erro lá no K355, né? Aí, o que o validador ele presume que tem que ter, no caso, um lançamento em cada período da ECF, né? Não pode mandar zerado. Por exemplo, se a ECF é anual, ele quer que tenha, tipo, no mínimo um lançamento lá com, tipo, uma despesa de energia elétrica, assim, ou despesa com contador, vamos supor. Certo. Ou se a ECD é trimestral, um lançamento nas contas de resultado em cada trimestre, para poder validar, senão não valida o arquivo. Entendi. Isso é algo até que o próprio validador, né? A ECI que está pedindo. Exato. É Sim. o validador que Isso. pede. Isso acontece na ECD Deixar bem também. claro, né? Deixar bem claro pro pessoal. Na própria ECD, a gente teve muito atendimento quanto a Uhum. isso. Tem cliente que entende, porque é uma questão assim, ó, que o validador não aceita, que eles comentaram. E tu fazer o cliente entender que não é a ECI que está te bloqueando, Sim. que é o governo, é complicado. Então, a nossa orientação é a seguinte: veja com a Receita como tu faz. Uhum. Porque não é algo que o nosso sistema te bloqueia. Sim. É o validador. Se tu É o tentar validador. fazer manual no validador, tu não vai conseguir. Uhum. Então, até teve um cliente que eu atendi, porque daí em época, quando dá muito pico auxílio no atendimento, um cliente falou pra mim, vocês nunca tiveram outro cliente com essa situação? Eu falei, sim, tivemos. Daí o que ele fez? Ele entrou em contato com a Receita. E resolveu daí. Exato. Uhum. Porque da Receita vai dar o mesmo retorno que a gente tá falando pra ele. Uhum. Tens que ter um lançamento, seja por trimestre ou se é anual, um por mês, tem que ter. Tanto que às vezes a gente brinca com eles, a gente fala, mas você trabalhou de graça? Porque tem que ter a tua despesa de contador, sim. né? Uhum. Ou de uma energia, de um aluguel, ou alguma coisa, tem que ter uma depreciação de algum imobilizado. Sim. Então, é a Receita que exige e não a SCI. Entendi. Entendi. Eu acho que isso influencia, acho que de plano referencial também, né? Sim, por exemplo, preparação errada, né, também. Então, se eu preparei com contas de produtor rural, a ECD acaba não validando, né? Você entregou a ECD. Só que quando você entrega a ECF e recupera essa ECD que você entregou, logo que você recupera ela, já tem lá os erros referente a essas contas. Certo. Então, daí, acaba tendo um retrabalho, né? De ter que ajustar na ECD para daí fazer certinho. Porque daí tem que retificar, né? Sim. Eu acho que do plano referencial, eu acho que entra muita questão da preparação do L210. Do 210, sim. Que dos custos ali pra gente ter que preparar. Eu acho que é uma coisa que dá bastante atendimento e erro na hora da validação, né? E esse L210 a gente tem vídeos certinho, além dos outros, sobre várias outras coisas, mas tem vídeo explicando certinho até como você pode fazer essa conferência no sistema. Eu vou emitir meu balancete, vou comparar as contas que eu tenho ali para me preparar. Tem relatórios, né, dessa preparação do L210. Isso daí é uma coisa que pega também, muitos deles esquecem do L210. Sim. Daí, quando pede no validador, aí eles lembram da existência do registro. Isso que tem no sistema, né, para se lembrar de utilizar ali. E eu acho que um outro erro comum também é quando tu é lucro presumido. Certo. E daí a tua apuração com os valores que tu tá mandando não fecha com o que tá no contábil. Porque, tu tem IPI, ou tu usou outras receitas, e se outras receitas não tá contabilizando.
ou porque tu fez a preparação do IPI errado, né? Então, na hora da pressão não deduz, mas contabilmente está deduzindo, daí volta-se ao plano referencial na preparação. Então, meio que tudo retorna ao plano referencial, muito mais do que na ECD, a ECF utiliza o plano referencial. E eu acho que tudo é voltado às preparações do L210, do Elalurelax, quando a pressão não foi completa, as informações, né? É o relacionamento do Elalurelax. Então, claro, o sistema ele tem as preparações, mas sempre que você entregar, muitos clientes conferem, né? Vou conferir como é que tá levando o valor da minha apuração, se tá certinho. Daí, às vezes, esqueceu de relacionar um prejuízo, ou então uma retenção. Uma adição, uma dedução, uma retenção. Esses relacionamentos, eles têm que ser feitos para o sistema e o validador entender. O sistema vai ver esse valor aqui vai levar nessa linha lá no validador. Então, tem que ter feito esses relacionamentos também. Certo. E, claro, a gente tem processo de copiar da preparação anterior para facilitar, isso ajuda também. Isso, de quem já é cliente ano passado, no caso que já fez, não tem um retrabalho de ter que estar fazendo novamente. Tem essa opção de fazer cópia. Nesse caso, né, para clientes que já fizeram no passado, para clientes que estão sempre ali com a gente no suporte, no atendimento, esses são alguns erros e algumas dicas também do que vocês deram, para eles poderem fazer tudo corretamente, no caso, e também analisarem lá. A gente não tem somente essa equipe de suporte de atendimento que é fera pra caramba, mas a gente tem os fax. A gente tem vídeos ali da SCI que vão estar podendo ajudar aí o nosso cliente no dia a dia. Esses são clientes que já estão entregando há bastante tempo, né? E às vezes cometem o mesmo erro ali no caso, ou esquecem de fazer alguma coisa, mas já fazem entregas há bastante tempo. Agora, aquele contador que acabou de sair da faculdade, ou está pegando seus primeiros clientes, qual que seria a dica que vocês dão aí no caso, para eles fazerem a primeira entrega aí da ECF? Bom, a primeira dica é você já devia ter começado ontem. Né? Já devia ter começado ontem as entregas, né, a verificar. Bom, manter o nosso sistema atualizado, não só o nosso sistema, o sistema do validador, porque nas últimas versões teve alguns errinhos, então a gente pegou alguns atendimentos que o cliente entrava e era só atualizar a versão do validador, e nem sempre eles aceitam quando a gente fala, não, esse erro tá corrigindo a versão do validador, sabe? Sim. E realmente porque não é só o nosso sistema que tem alguma inconsistência, o validador também acontece, o governo também falha, né? Somos humanos. Então, ambos os sistemas têm que estar atualizados, tanto o validador quanto o nosso. Eu acho que ter o layout em mãos, então abrir, porque é o que a gente faz no atendimento, a gente tem um layout em mãos. A gente não é um Wikipédia que sabe todos os blocos de cabeça. Sim. E como a gente brincou, que eu te falei ontem do bloco M, que se eu falasse bloco M, a Josi e a Karen, eles iam pensar em registro. Hoje, se eu falar bloco M, os dois pensam em outro. A Vrim ainda é fiscal. A Vrim vai pensar nos dois. Mas o Ricardo, como é seu contábil, ele pensa num registro diferente, por exemplo, do que a Vrim vai pensar no primeiro instante. Então, a gente vai ter o layout em mãos, a gente vai abrir, vai ver o que aquele layout, o que ele pede do governo, né? E na ECF entra muito as tabelas dinâmicas. Certo. Então, essas tabelas dinâmicas, elas ficam lá no registro do C da tua máquina, onde tu faz a instalação mesmo. Lá tu tem acesso e lá tu tem a regra de cálculo. Lá tu consegue olhar que registro ele vai buscar em tal campo da apuração, quando ele confronta. Sim. Então, é uma parte que a gente analisa, mas que o cliente também pode analisar, porque não é uma questão de eu estar analisando o sistema. É de eu estar fazendo uma conferência do que o SPED ECF espera. Aquele valor, né? Certo. Isso aí. Além de ter lá no C da máquina, ele também lá no site do SPED CF, ele consegue baixar a tabela dinâmica, daí fica... Mais visível, né? Eu acho melhor de olhar lá, porque ele tem as abinhas, tudo certinho, bonitinho. Mas daí ajuda bastante isso. Porque muitas linhas do validador da ECF é o próprio validador que calcula, né? Então, o cliente está em dúvida em alguma linha que está em negrito. Sim. É o L300, né? Que é o validador. É o próprio validador que calcula com base em outros registros. Então, lá na tabela, ele te fala certinho quais registros, quais linhas ele vai olhar para levar aquele valor. Para tu saber se está puxando certo ou não, ou se daí é aquele campo lá que tu tem que voltar e rever. Sim. E aí a gente tem algumas coisas que mudaram no layout 8, né, Vrim? Tem algumas coisinhas que mudaram no layout 8. Um deles foi a entrada do registro X451. Certo. Antes já existia o X450, só que no novo layout eles trouxeram o X451, que a gente também trouxe a preparação dele para o sistema. Então, para quem for entregar
O X451 ele é pagamentos ou remessas de títulos de serviço, juros, dividendos a beneficiários do Brasil e do exterior. Certo. Então, quem for entregar, já existe essa preparação no Único também, o Único já se adaptou. Além disso, também entram os novos registros lá no período, na indicação do período, né? Se eu estou entrando no início do ano, eles incluíram novas opções. E... Voltado às novidades do sistema, a gente também teve, né? Sim, isso aí. Daí, lá na preparação, se você tentar preparar o X451 anterior de 2024, ele já vai avisar que é a partir de 2024. Legal. No layout novo. E outra dica que, para não esquecer, é sobre o plano referencial. Sempre valide ele. Verdade. Sempre valide o plano referencial. Porque se tiver contas preparadas erradas, de produtor rural, por exemplo, ele já vai te avisar. Daí evita uma dor de cabeça. Exatamente. Uma dor de cabeça enorme, né? Sim, enorme, porque tu tem que reabrir às vezes a ECD para conseguir passar a tua SF. Por isso que muitos clientes, quando fazem ECD, já trabalham com a SF junto. Certo. Porque elas andam em paralelo, né? Junto ali. É uma dica valiosa para o próximo ano, não sei se você vai lembrar de mim, né, amigo contador, mas no próximo ano, né, faça junto ali, no caso, o teste, para ver como é bom fazer as entregas de ECD e ECF juntas ali, no caso. E o que a gente mais quer que eles lembrem para a próxima entrega é que a partir de março, por ali, quando o governo ele libera o validador, que a gente já na sequência libera o sistema, que eles já podem começar. Sim. Eles podem se antecipar com ECD e ECF, né? Eles não precisam esperar chegar junho e julho. Mas se o governo liberar um outro validador, ele não tem por que te contestar. Ele liberou a primeira validação, você pode entregar naquela validação. Ao menos que aquele validador ele esteja com algum erro na transmissão, algo do tipo, que te impeça a transmitir. Mas não tem problema você se antecipar. Legal. Até o Bernardo Duarte falou o seguinte, muito bom, o validador é espetacular. Sim. Ajuda muito, né? Sim. Falando em ajuda muito, né? Como é que os nossos sistemas podem ajudar nesse processo aí, dona Ellen? Os sistemas ali, eles têm o passo a passo do SF, né? Certo. Que é o passo a passo mesmo, assim. Tipo, você começa ali, informa a empresa, aí começa na parte de cadastro, depois lançamentos, e vai tudo que precisa ser, todas as informações que a SF precisa, né? Inclusive tem o link ali, dentro do passo a passo mesmo, que você clica e já leva direto para a tela onde você tem que ajustar as informações. Isso é muito bom, né? Porque tem um link ali, tu clicou e tu vai lá na tela onde é que tá o problema, onde é que tá o erro, digamos assim, onde você tem que consertar, né? No caso, arrumar. Já leva direto. Aí depois tem o auditor, né? Contábil. Que ele, no caso, ele faz uma varredura e já mostra as inconsistências para gerar ECF ali, embaixo ali. Que muitas vezes traz, que os clientes ficam em dúvida, que ele traz conferência que na validação não dá erro, né? Mas é bom a gente deixar explicados para o cliente que o nosso auditor, ele audita a informação. Não 100%, mas ele audita boa parte. E o validador, ele só faz a verificação da estrutura do layout para aceitar. Então, por isso que às vezes nosso auditor dá uma mensagem que na hora que o valido não apresenta. Entendi. E depois fax, né? Os vídeos na TVSI. Inclusive, hoje a gente tem o EAD, né? Do novo visual e do único. Que massa. SF, Isso, às 10 hoje horas. às 10 horas. E sexta-feira, no mesmo horário da linha visual. Legal, muito bom, então. Sobre ECF, né? Isso. Então, hoje às 10 horas com o novo visual e o único, vai ser você? Comigo. Com você. E na sexta-feira, para a galera do visual, também ECF vai ser com quem? Bom, participou o Ricardo junto, né? E a Riane. E a Riane? Show de bola. Então, o cliente esse aí que está nos ouvindo aí, queira comprar, né? É um curso, né? Isso mesmo. Pode entrar na área do cliente ali, fazer aquisição para entender e compreender como é que funciona o ECF ali. Pegar as dicas com os especialistas aí do que a gente vai fazer de entrega esse mês de julho, né? Isso aí. Até o último dia útil do mês. Útil. Que será uma quinta-feira, dia 31. Exato. Nossa Senhora. Vai ser paulada. Vai. De novo, né? De novo. Esperamos que não, né? Acho que seja tranquilo. A gente se antecipando aqui, trazendo conteúdo para os nossos clientes, direcionamento, cursos que teremos hoje, teremos aí na sexta-feira também, para a galera do visual, hoje para o novo visual e único, sexta-feira para o visual. Então, assim, com dicas, informações, né? Passo a passo. Exato. Isso aí ajuda o nosso cliente a entender, compreender como é que funciona. E fazer isso, né? Fazer acontecer dentro do sistema ali para poder fazer as entregas perfeitamente. Né? Exato. Por isso eu trago uma frase, né? Certo? Tem frase filosófica? Isso.
O Bora. contador prevenido não deixa SF para a última hora. Porque quem ri por último é o fiscal da Receita. Muito bom. Muito bom mesmo. Aí mais uma. O contador em julho não tem vida. Ele tem bloco C, ele tem bloco M, Meu ele tem Deus do bloco céu. N. Só falta o bloquinho da festa julina. Julina, que daí vai ser dia 1º de agosto, provavelmente, né? Isso, Porque até isso. dia 31 tem que entregar SF, não dá pra curtir, não dá pra Não. festar. Não, Comemora depois. Comemorar Comemora depois, só em depois. agosto, daí. exato. Agostina. Para comemorar com a consciência Isso, tranquila. Isso Isso mesmo, aí. dessa forma. Pessoal, a gente vai ter uma live amanhã, dona Ellen. Vamos ter muito especial. Muito especial com a sua participação como host dessa Exato. live. Né? O Marcinho tá jogando ali na tela, ó, que legal. Reforma tributária com abate e SCI Sistemas. Vai ser amanhã, 9 de junho, exatamente às 11 horas da manhã. Exato. Isso. A Carla vai estar participando aqui também. Vai também, nossa Que- especialista, né? Nossa Isso. consultora. Como é que é o nome do nosso outro especialista? Harley e Doutor Carla. Harley. Carla e Harley, juntamente com você. Isso. Vamos falar sobre o que mesmo? Reforma tributária. Isso mesmo, que tá pegando no pé de Pegando todo mundo muito. aí. É. Até se os nossos clientes observaram, 2 dias consecutivos no nosso jornalzinho, a gente trouxe reforma tributária. Trouxemos, ontem e hoje. Você que perdeu o programa de ontem, no caso, poderá assistir dentro aí do YouTube da SCI Sistemas. O nosso YouTube oficial está passando por uma reformulação, estamos ajustando algumas coisas ali, mas está com outro canal aqui neste momento para poder transmitir informações para vocês através deste canal também. Estaremos transmitindo aí, no caso, amanhã, a nossa live às 11 horas da manhã. Então não perca. Tem que pagar alguma coisa para ver essa live, ter esse conteúdo Nadinha. riquíssimo? Nada. Nada. Online Nenhum e centavo. gratuito. Só participar, enviar aí para os seus amigos contadores, aqueles grupos de WhatsApp, né? Que a gente sabe que tem, a gente também tem, Sim. você também tem, né? Exato. Então, manda lá para eles lá essa live que vai ser muito boa, muito legal, com sorteio aí, participações especiais e dicas muito valiosas sobre a reforma tributária, tá certo, pessoal? E antes de eu finalizar aqui, Isso. A gente tem uma piada? tem piada ainda? piada, Tá. Antes de eu finalizar, a Márcia, ela falou o seguinte: muito bom, Vrim e Ellen arrasaram muito. Sensacional. Obrigado pela sua participação, Márcia. Beleza. Diga aí qual que seria a piada. Hoje. Piadas da Ellen. Não. Não é piadas Hoje da Ellen? Não é piadas da Ellen. Hoje de é quem? piadas da Vrim. A Vrim tá com piadas hoje. Hoje a Vrim tá com piada. Qual que seria a piada, Vrim? Vamos lá. Mandar um abraço para Márcia. Vamos lá. Porque o contador colocou um cobertor em cima do notebook ao validar a SF. Ao validar e recuperar, né? Porque ele está coberto de razão. Pode Olha, ser também. Uma boa resposta. Essa foi boa, né? Essa foi boa. Cobertor ali. Coberto de razão, entendeu? Faz sentido. Bom, porque já sabia que ia levar uma gelada a digitar a pegar os cruzamentos da receita. Viu? Mas eu acho que o seu é mais positivo. Foi válido também. Temos mais piada ou é essa? Não, é Sensacional. Muito obrigado, tá, pessoal? A gente finaliza agora o podcast. Muito obrigado pela participação de vocês, importantíssimo. Nosso podcast, pessoal, fica gravado aí dentro do YouTube, você poderá ver novamente. E depois a gente transmite lá também pelo Spotify. Dentro do Spotify, nós temos aí chegamos ao número 106º, que é o número 106 do programa do SCI Talks. Estamos há mais de 100 dias no ar aí, trazendo informação, conteúdo. E eu agradeço vocês pela participação de vocês, trazer informação, conteúdo para o nosso amigo contador, a parceria do Marcinho, né? Exato, Grande sempre. Marcinho, que está sempre aí por trás das câmeras, por trás dos vídeos, por Mas trás qualquer hora vamos SCI botar ele Talks. aqui na bancada. Vamos colocar ele aqui, trocar uma ideia. Isso. Vamos ver quem vai colocar lá daí, né? Exato. A Lu? A Lu também, é verdade. A Lu. Grande Lu. Participou com a Isso. gente aí também, enquanto o Marcinho estava de férias, é verdade. Exato. Beleza, então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Uma ótima terça-feira. Vamos à frente e você não esqueça de entregar o ECF esse mês de julho. Se antecipe, estamos aqui para poder te ajudar e te orientar também quanto a isso, tá certo? Voltamos amanhã com a galera do departamento pessoal, tá certo? A galera do Folha de Pagamento, no mesmo horário, 8h15 da manhã, com aquele cafezinho. Grande abraço, tchau!